investimento, seguramente ele melhorou a estrutura física de atendimento do esporte no estado de Minas Gerais. Agora, uma questão que é preciso colocar é qual o resultado disso, além das melhorias efetivas, mas o que está acontecendo com o investimento de um modo geral? O que a gente vê em algumas situações, em alguns municípios, investimentos que têm um efeito apenas limitado no tempo. Ao invés de ser a estrutura disponibilizada para o esporte, disponível para a sociedade durante todo o tempo, em tempo integral, o que a gente vê é que muitas vezes estas áreas são restritas ao uso para determinadas categorias ou para um determinado tempo. Seria um problema de distribuição. Eu vejo com muita expectativa, com uma expectativa muito positiva, de que, por exemplo, nas nossas escolas a gente tem que investir. O investimento está acontecendo, nós temos que investir muito mais. Ou seja, o que demanda o Estado é mais do que o investimento que foi feito, mas nós temos que fazer de tal maneira que o resultado seja otimizado em favor e em benefício da pessoa. Não só uma obra bonita, bem feita, como está acontecendo, estão acontecendo obras muito bonitas, mas que elas têm que ter uma disponibilidade em tempo integral. Não ficar essas elefante branco, ficar em espaços ociosos. E é preciso investir muito na escola, Joanita. Eu acho que é uma questão que é um desafio. Cada escola precisava ter um centro de treinamento, uma estrutura adequada de treinamento, não só para o futebol de salão, mas para as atividades esportivas de modo geral, não só para os alunos, mas também para a comunidade. Eu tenho dito que o meu sonho é ver as escolas destituídas de muros. E elas podem ser destituídas de muros e serem muito bem preservadas, hoje não são assim, porque a sociedade não tem esse sentimento de que uma escola é da sua propriedade, é do bairro, é da comunidade. Parece que é uma coisa que precisa de uma proteção de muro, de cerca elétrica. Quando a escola for da comunidade, em sendo da comunidade, ela será muito mais protegida. E ser da comunidade é ter o seu espaço disponível permanentemente para os alunos, para a comunidade, para eventos culturais, para eventos esportivos, permanentemente, de manhã, de tarde, de noite. Mas como a escola não vai ser só para ensinar. E às vezes grandes estruturas, belas estruturas, mas funcionando apenas num período muito curto ou para uma categoria muito restrita da sociedade. Então, mais do que quanto que nós estamos investindo, é como, para quem investir, para todos, durante todo o tempo. Aí sim, aí nós vamos ter essa atividade esportiva como um valor de integração e um valor de promoção da saúde, que eu sempre apostei nisso. Eu acho que mais é necessário a gente cuidar das pessoas doentes, recuperar a saúde, é necessário ter políticas de manutenção da saúde, mas como política de promoção da saúde, o esporte é um fator extremamente importante. Eu também concordo com relação das escolas abertas, acho que temos que fazer esse trabalho, mas há de destacar também o ICMS solidário de Minas Gerais, né, que temos que brigar para ele aumentar um pouquinho no esporte, que hoje é 0,1%, chegar pelo menos a 0,5%, né, 0,5%, acho que é importante, mas é um avanço de Minas, né, porque as prefeituras passam a receber, aquelas prefeituras que têm o esporte bem feito, passam a receber também uma ajuda do ICMS solidário, que já é um avanço de Minas Gerais. Né? Ok. Fica difícil a gente falar em esporte, em educação, sem recurso. Sim. Eu imagino o seguinte, como é que fica hoje o pagamento dos professores, do material, de tudo aquilo ali. Então o prefeito hoje, ele tem tanto problema na sua cidade, foi o que o Gustavo falou, que deixou bem claro para o governador, mas nós temos tanto problema porque ele falou o seguinte, é preferível tampar aquele buraco ali do que for comprar aquele material esportivo ali, aquela bola de futebol. Infelizmente nós temos que arrumar a condição, e aí com criatividade que nós temos que buscar esse recurso, e aí vai. Para os pequenos municípios, eu acho que está na hora agora das grandes empresas começarem a investir também nesses pequenos municípios para a divulgação dos seus nomes, dando uma abertura maior na publicidade, ao invés de só pagar anúncios de televisão, eles começam a ajudar nesse esporte para a divulgação das suas marcas. Alencar, mas tem uma questão que eu acho que é muito relevante, o Tolentino coloca. Nós precisamos, eu concordo plenamente, nós podemos e devemos investir mais em esporte. Mas o que está aí do ICMS solidário, mesmo esse valor pequeno, ele não está sendo totalmente utilizado.
voltamos mais àquela questão que o Lars Grael coloca. Nós precisamos de uma liderança, de uma ação de liderança no sentido de estimular, de planejar adequadamente, de aplicar de tal modo esses recursos que ele possa causar o maior benefício possível. Mas o governo e nós estamos assistindo isso. E mostra, falta essa liderança, talvez falta, até mas a liderança existe. Falta muitas das vezes. Falta ação governamental nesse sentido mais amplo. Quando eu falo de ação governamental, não é um governo do Estado, ação do global. No sentido de nós podermos fazer com que esses recursos previstos e destinados para o esporte, eles sejam adequadamente aplicados. Nós vamos falar um pouquinho sobre as leis, então, que ajudam nessa distribuição aí dos recursos. Depois do intervalo, ilhas de excelência para o esporte amador. Voltamos já. O Assembleia Debate desta semana discute incentivos ao esporte amador. Em Minas Gerais existem leis de financiamento e apoio ao esporte, como a de concessão de incentivos fiscais a empresas devedoras de ICMS. Outros exemplos são o programa Bolsa Atleta estadual, a lei que define critérios para a transferência de recursos do ICMS a municípios que tenham um conselho comunitário de esporte e a lei que destina 18% da arrecadação da Loteria Mineira para o Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte Especializado e Futebol Amador. Qual a avaliação de você sobre esse arcabouço legal? Ele é suficiente para incentivar esse esporte amador? Olha, eu vou dizer aqui claramente, até porque no tempo que estive como secretário, era o maior sonho que eu vislumbrava, era exatamente uma destinação maior de recursos. Eu, particularmente, aqui quem fala é o deputado, acho que a lei estadual ainda está bem aquém do que seria o ideal. No governo federal, felizmente, depois de muita luta, conseguiram se passar para 1% do ICMS das empresas. Em Minas Gerais, nós infelizmente não conseguimos alcançar este patamar ainda. Trabalhamos, você disse aí, inicialmente, aí, sobretudo para as empresas devedoras, e eu, de forma muito simples, eu dizia ao governador, falei, governador, quem está devendo jamais vai se aparecer para pagar alguma dívida e muito menos querer investir no esporte. Eu acho que se nós tivermos condições de sensibilizar os homens e as mulheres da Secretaria de Fazenda, sobretudo para a importância que existe exatamente nessa destinação de recursos. E eu falava isso para o governador claramente. Minas Gerais, pelo fato de ter grandes empresas que arrecadam um volume grande de ICMS, se de forma correta e com a boa política esportiva, não precisava nem do Estado alocar recursos para a Secretaria de Esportes. Eu acho que, naturalmente, as empresas hoje, exatamente sentindo a importância que o esporte tem, sobretudo de levar, muitas das vezes, até com promoção da própria empresa, de levar o seu nome à comunidade, a uma cidade, alocariam os recursos de forma muito tranquila. Foram inúmeras as empresas que, quando o secretário procurei, que diziam ao secretário, deputado, vamos investir, nós temos interesse, a empresa quer fazer esse tipo de política. Então, acho que a lei evoluiu muito, a legislação atual, mas acho que muita coisa ainda deve ser feita. E a maior dificuldade que nós temos, muitas das vezes também, é da falta de conhecimento. Ainda hoje mais cedo discutimos exatamente isso. A Secretaria e a área de cultura é muito mais bem organizada, muito mais bem estruturada, com projetos mais concretos do que na área do esporte. Todas as vezes que se falava que tinham recursos, deputado Adel, deputado Fabiano, para investir no esporte, sempre esbarrávamos nas questões burocráticas e legais que tem que existir. O Estado também não pode fazer repasse de recursos de forma aleatória e de forma irresponsável. Mas nós percebíamos também que grande parte dos dirigentes não tinham essa sensibilidade. E o governo implementou exatamente essa política de procurar fortalecer aqueles municípios que se organizaram e criaram os conselhos esportivos. Porque aí esses conselhos trabalhariam em conjunto com a política esportiva do Estado, e aí imaginávamos nós que o retorno para a sociedade e para a comunidade seria muito melhor, porque você teria um prefeito ou uma liderança política, independente de partido, alinhada com um programa, com ação governamental, para o retorno chegar exatamente na base final, que deve ser a população e a comunidade. A cultura é muito mais organizada do que hoje o incentivo cultural que tem. Prova disso, deputado Lucas, só te interrompendo, que quando se falou
em alterar a legislação federal. A cultura bateu o pé lá e ficou e ninguém falou. E o presidente, na época, o presidente Lula foi obrigado a aceitar. E profissionalismo, o profissionalismo chegou na cultura e não chegou no esporte. A cultura se preparou. E hoje o artista vive disso. Os pequenos e até os grandes artistas vivem disso. Ao contrário dos pequenos e dos grandes clubes que nós temos hoje. Então eles vivem disso porque tem o profissionalismo, tem os profissionais que já são captadores desses recursos, que já fazem os seus projetos, ao contrário de você pegar um projeto, uma empresa e faz do esporte. Tem uma outra questão, Alencar, que acho que é relevante, é nós adequarmos o método ao conteúdo. Sim, nós podemos dizer o conteúdo ainda é pequeno, é insuficiente. Esse arcabouço legal nos oferece uma quantidade de recursos que está muito aquém das necessidades, né, e das possibilidades de Minas Gerais no sentido do desenvolvimento pleno do esporte e do esporte amador, mais investimento. Mas o método também não está adequado. Em função do método, de falhas metodológicas, mesmo esse conteúdo pequeno não está sendo adequadamente utilizado. Vamos tomar, por exemplo, a destinação de recursos por empresas devedoras de ICMS. Quais são essas empresas? Quanto que é a dívida? Eu acho que o setor de esporte, né, está desafiado nesse momento a identificar no Estado, né, das fontes da Secretaria da Fazenda, por exemplo, quais são essas empresas devedoras para poder ativamente interferir e ir a elas. Porque, como disse aqui o Gustavo, elas não virão para dizer, olha, eu tenho uma dívida com o Estado, quero contribuir tanto. Não vai acontecer isso. Então, a atividade é da Secretaria de Esporte e de Juventude, saber quem que está devendo, quanto que está devendo e, propositivamente, ir a essas instituições buscar os recursos para fazer os investimentos nas diferentes modalidades esportivas. Vamos fazer uma lista dos devedores. Tem questão de método e conteúdo que tem que ser mais adequado à política de esporte do Estado de Minas Gerais. Adelma, a Secretaria de Esporte tem que fazer o seguinte, essa daqui é a lista dos devedores. Você vai lá e fala, aptos a investir no esporte. Sabe a lista de devedores, quais são aqueles que valem a pena a gente buscar. Aí sim, aí nós teremos condições de buscar mais recursos e aumentar o conteúdo em função de uma metodologia mais agressiva, né, mais propositiva. Eu acho que isso é absolutamente necessário para fazer valer a legislação. Em Divinópolis nós optamos por uma criatividade também. Eu fui atrás de alguns devedores de IPTU, clubes, algumas escolas de artes marciais e conseguimos trocar o IPTU, né, da ação em pagamento, sobre a questão de fazer o esporte acontecer. Inclusive, no judô, nós conseguimos gratuitamente, através de troca de IPTU, com o Judô Clube de Divinópolis, ter 500 atletas do judô. Fizemos 2 campeãs sul-americanas das escolas. Então, o judô passou a estar dentro das escolas, dentro dos clubes, através de troca de IPTU. Então, acho que o membro esportivo, o representante esportivo, o secretário, ele tem que também buscar criatividade para tentar alçar essas questões. E isso nós conseguimos fazer em Divinópolis e foi bom. Né? Então, nós estamos propondo,